Costumamos alimentar aquela crença meio ilusória de que a normalidade é um escudo absoluto contra o caos, né? Com certeza. A gente constrói aquelas rotinas incrivelmente estruturadas e segue tudo à risca. Exato. Trancamos a porta de casa e assumimos que essas, pequenas barreiras invisíveis são suficientes para impedir que o extraordinário invada a nossa vida. É uma defesa baseada puramente na negação. O que é fascinante aqui é entender a raiz psicológica dessa atitude. A narrativa demonstra muito bem como a mente humana prefere distorcer a realidade a ter que lidar com algo que quebre os seus paradigmas, sabe? Nossa, sim. Acreditamos piamente que se simplesmente ignorarmos o que não se encaixa ali na nossa visão de mundo, esse elemento disruptivo vai desaparecer num passe de mágica. Mas a grande questão é justamente quando isso não acontece. Aí que tá. O que acontece quando o absurdo decide não desaparecer, mas sim descer pela chaminé da sala na forma de dezenas de cartas disparando como tiros? Uma imagem bem caótica. Muito. Então sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas explorações. Hoje vamos mergulhar nas entrelinhas de um material riquíssimo, que é a transcrição detalhada do audiolivro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Uma obra narrada maravilhosamente pelo Jorge Rebelo e lançada pela Rocco Digital. Isso mesmo. E eu estou muito animada hoje porque o nosso objetivo passa bem longe de ser um mero resumo de uma história que muita gente já conhece de trás para frente. Sim, a ideia não é só recontar. Exatamente. A missão dessa nossa análise é extrair o conhecimento filosófico oculto nesse texto sobre, a construção da identidade, a perigosa ilusão das aparências e o peso esmagador do livre-arbítrio diante do poder absoluto. Olha, para estabelecer esse terreno, o texto introduz um contraste brutal logo de cara. Verdade. Logo nas primeiras páginas. Sim. Somos confrontados com a oposição entre o mundo perfeitamente padronizado e cinzento da família Dursley e as engrenagens ocultas que são super vibrantes e cheias de regras do mundo mágico. É um contraste muito forte, né? Muito. A grande tese inicial que a narrativa propõe é que, por mais espessa que seja a muralha dessa dita normalidade, a natureza do que é extraordinário sempre vai encontrar uma fresta para se manifestar. E essa tentativa de erguer muralhas nos leva direto àquela batalha totalmente inútil travada pelos Dursley. Existe um desespero quase palpável ali, sabe? Uma cruzada neurótica, eu diria. Perfeito, uma cruzada neurótica para suprimir qualquer traço de magia ao redor do sobrinho. O que torna o texto genial são as descrições físicas, que servem quase como metáforas para o comportamento deles. O Sr. Dursley é um ótimo exemplo disso. Ele é o diretor daquela firma de furadeiras, a Grunnings. Isso, um homem alto, corpulento e praticamente sem pescoço. Enquanto a Sra. Dursley é o exato oposto. Ela é magra, loira e tem um pescoço longo, quase 2 vezes maior que o normal. E repara que essas proporções não são nem um pouco acidentais. A narrativa pontua com uma ironia bem fina que esse pescoço longo dela era incrivelmente útil. Útil para espichar a cabeça por cima da cerca do jardim e espiar a vida alheia. Nossa, sim. É a personificação da vigilância social. Eles são os verdadeiros fiscais da normalidade. E o maior medo da vida daquele casal, o terror absoluto que assombrava eles à noite, era a simples possibilidade de que os vizinhos descobrissem a existência dos Potter. Para eles, a mera existência da magia era uma ofensa intolerável àquela ordem estéril que eles cultivavam ali na Rua dos Alfineiros, número 4. E o nível de ginástica mental que eles fazem para manter essa ordem é hilário. Mas, ao mesmo tempo, é um reflexo muito real de como a negação funciona. É bizarro. Na terça-feira em que a história engata de vez, o Sr. Dursley sai para trabalhar e dá de cara com um gato listrado lendo um mapa. Um gato lendo um mapa. E no centro da cidade ele ainda percebe corujas voando em plena luz do dia. Sem falar no noticiário da televisão, né? Reportando aquelas chuvas de estrelas cadentes misteriosas e as pessoas usando capas verdes esmeraldas e roxas, cochichando pelos cantos. E qual é a reação dele? Não é a curiosidade, é forçar o próprio cérebro a acreditar que o gato lendo o mapa foi um mero truque de luz. Ou que as capas eram alguma promoção boba de arrecadação de fundos.
É muita vontade de não enxergar. É o viés de confirmação operando em sua força máxima. Ele filtra todas as evidências que ameaçam a bolha de conforto dele. Mas essa represa psicológica começa a ruir logo em seguida. Aquela escalada metódica da chegada das cartas de Hogwarts é fantástica. As correspondências começam a aparecer no capacho, endereçadas com uma precisão cirúrgica ao armário sob a escada. O que destrói completamente a ilusão de que as atitudes abusivas dos Dursley passavam despercebidas. E o Sr. Dursley tenta resolver o problema com medidas práticas, pregando a portinhola dos correios. Aí a resposta mágica é genial. O envio das cartas escondidas dentro de ovos entregues pelo leiteiro, forçando passagem pelas mínimas frestas da casa. Até que o clímax dessa negação culmina naquele momento absurdo em que 30 ou 40 cartas disparam de uma vez só. Jorrando pela chaminé da lareira. Sabe, para quem acompanha a gente pode imaginar essa tentativa de esconder a magia como aquela velha analogia de tentar segurar uma bola de praia inflada debaixo d'água. É uma ótima imagem. Né? Quanto mais força a gente faz para afundar a bola e mantê-la oculta sob a superfície, com mais violência, a imprevisibilidade e pressão ela eventualmente escapa e salta para fora. E o desespero foge tanto do controle que a família entra em um carro e foge sem rumo. Param em hotéis sombrios e terminam isolados em um casebre miserável. No topo de um rochedo, no meio do mar, no meio de uma tempestade furiosa. É uma imagem poética do isolamento extremo que a negação exige das pessoas. E é exatamente nesse casebre remoto que a tal bola de praia irrompe da água com força total. A figura do Rubel Hagrid. Sim, o guardião das chaves e das terras de Hogwarts. Ele surge como um elemento disruptivo que oblitera de forma física e literal essa barreira de normalidade. Ele arromba aquela porta pesada, amassa a espingarda do Sr. Dursley como se o metal fosse feito de borracha. E diante das ofensas diretas contra o Dumbledore, ele deixa a fúria assumir o controle. Com aquele inusitado guarda-chuva cor-de-rosa, ele lança um feitiço que faz nascer um rabo de porco no Duda. A quebra da ordem é espetacular. Ele cozinha salsichas no fogo da lareira, traz um bolo de aniversário de chocolate todo amassado. E entrega a verdade nua e crua, que foi negada por 10 anos, que é a herança mágica. E essa quebra violenta da ilusão de controle nos empurra para uma transição que é fundamental na obra. Como assim? Quando a represa do mundo trouxa e implodida, o protagonista não é simplesmente atirado num parque de diversões mágico, sabe? Ah, sim. Ele é inserido num ecossistema antiquíssimo. Exato. Repleto de regras rígidas, burocracias seculares e vários marcadores sociais que exigem uma adaptação imediata. A jornada deixa de ser só sobre descobrir a existência da magia e passa a ser sobre o peso de descobrir a própria identidade. Um choque cultural de proporções monumentais. Total. E quando a narrativa se desloca para o beco diagonal, fica muito evidente esse choque de realidade sobre o peso do próprio nome. No caldeirão furado, os adultos se amontoam querendo apertar a mão do garoto. Incluindo o professor Quirrell, que gagueja de pura emoção ali. E logo em seguida, temos a introdução ao Banco Gringotts, uma instituição formidável operada por duendes astutos. Cujos cofres de segurança se escondem quilômetros abaixo das ruas de Londres, acessíveis por aqueles vagonetes vertiginosos. Essa descida aos subterrâneos funciona muito bem como uma metáfora para o aprofundamento nos mistérios daquele universo, né? Sem dúvida. É nesse trajeto que somos apresentados ao cofre 713, um cofre que não possui nem mesmo fechadura. De onde o Hagrid recolhe um pequeno embrulho encardido a mando de alvo Dumbledore. Um objeto super discreto e silencioso, mas que é a engrenagem oculta que vai tracionar todos os eventos futuros. Contudo, eu acho que o rito de passagem mais significativo para a construção dessa nova identidade aguarda na loja do Sr. Olivaras. A loja de varinhas. A atmosfera daquele lugar é inesquecível. O Sr. Olivaras, com aqueles olhos prateados, perscrutadores, apresenta a lei máxima daquele universo. A varinha escolhe o bruxo. Dezenas de varinhas são testadas, né? Apenas encostando na mão antes de serem rudemente recolhidas pelo artesão.
Isso, até que os dedos encontram uma peça de azevinho com um núcleo de pena de fênix, medindo 28 centímetros. Faíscas douradas e vermelhas explodem no ar. Mas o arrepio real vem com a revelação que ele faz logo depois. Ah, sim. Que a fênix que forneceu a pena para aquela ferramenta mágica produziu apenas uma única pena adicional. E essa pena exata repousa no núcleo de uma varinha de teixo, de 34,3 centímetros. A mesma varinha que pertencia a Voldemort e que causou a cicatriz em formato de raio. É um momento de tensão enorme. Certo, vamos desempacotar isso com muita cautela. Porque se o princípio é que a varinha escolhe o bruxo com base em uma afinidade fundamental, o fato de compartilhar essa essência mágica exata com o maior bruxo das trevas da história indica alguma coisa sombria. Como assim? Tipo, existe uma inclinação natural e sombria dentro daquela criança, ou estamos vendo o instrumento mágico apenas refletir, quase como um espelho, o trauma massivo e profundo que marcou aquele indivíduo desde que ele era um bebê. Olha, essa ambiguidade é a base de toda a tensão moral da obra. A identidade não é um monolito. A varinha espelha, sem dúvida, um potencial latente e gigantesco, e uma conexão que foi forjada no exato momento em que a maldição falhou. A ferramenta reconhece o poder bruto e a resiliência, então? Exatamente. Porém, o potencial para a grandeza, ou até mesmo para a escuridão, não sela o destino de absolutamente ninguém. A resposta filosófica para esse dilema do determinismo começa a se desdobrar antes mesmo de chegarem ao castelo. Durante o trajeto de trem, você diz. Sim, no expresso de Hogwarts a partir da plataforma 9/6. É no trem que vemos os primeiros exercícios de agência pessoal. É verdade. Ao conhecer o Rony Weasley, há aquele investimento de 11 ciclos de prata e 7 nuques no carrinho de doces. E não é uma compra infantil, percebe? Sim, é um momento de compartilhamento. Uma independência financeira e social que antes era totalmente impossível na casa dos tios. Eles dividem os feijõezinhos de todos os sabores, provando aquelas misturas absurdas, e abrem os sapos de chocolate. E é ali que surge a figurinha de Alvo Dumbledore. O verso da figurinha revela fatos cruciais, tipo a vitória sobre o bruxo das trevas Grindelwald, em 1945, e a parceria de alquimia com um certo Nicolau Flamel. Toda essa construção de agência culmina no momento mais tenso da chegada, que é o rito com o chapéu seletor. Nossa, essa parte é incrível. É uma inteligência mágica milenar, desenhada para penetrar a mente e mapear talentos, coragem e ambições. E quando o chapéu examina o protagonista, ele encontra aquela marca sombria, aptidão profunda e o anseio por provar o próprio valor. Ele insinua claramente que a Sonserina seria o caminho mais rápido para a grandeza. A magia ancestral meio que detecta a matéria-prima do bruxo das trevas ali. Mas há uma intervenção que muda tudo. A decisão consciente do indivíduo que implora repetidamente em pensamento. Sonserina não. Sonserina não. E o chapéu ouve o pedido, direcionando ele para a Grifinória. É a prova definitiva de que as escolhas ativas sobrepujam qualquer inclinação inata. E se as escolhas importam mais que os traços aparentes, somos forçados a reavaliar como julgamos tudo e todos ao nosso redor. Com certeza. O que nos lança diretamente no cerne da genialidade desse texto, que é um intrincado jogo de espelhos de Hogwarts. Onde absolutamente nada é o que parece. Nem o corpo docente, nem as feras que rondam os corredores são aquilo que aparentam ser à primeira vista. É uma estrutura narrativa que brinca o tempo todo com os nossos preconceitos, especialmente com o alvo mais óbvio de todos. Severo Snape. Severo Snape. O viés cognitivo entra em ação de forma avassaladora com ele. Se conectarmos isso com o quadro geral, Snape é construído sob medida para preencher o arquétipo do antagonista clássico. Nas sombras das masmorras, né? Ele projeta um desprezo imediato, humilhando os alunos no primeiro dia com perguntas impossíveis sobre asfódolos e bezoares. Ele veste preto, é carrancudo e intimidador. E quando a escola é invadida por um trasgo montanhoso no Dia das Bruxas, Snape surge misteriosamente machucado e sangrando. O que leva à dedução instantânea tanto dos personagens quanto de quem lê
de que ele estava tentando ultrapassar o Fofo, o cão de 3 cabeças lá no 3º andar. E as suspeitas ganham contornos de certeza absoluta durante a partida de quadribol. Nossa, sim. A vassoura Nimbus 2000 perde completamente o controle, tentando derrubar quem a pilota a centenas de metros de altura. E quando Hermione Granger usa um binóculo para olhar a arquibancada, quem ela vê com os olhos fixos na vassoura e murmurando feitiços? Snape. O viés de confirmação grita tão alto nessa hora que ela corre, esbarra no gago do professor Quirrell pelo caminho e incendia as vestes do Snape, interrompendo o fluxo da suposta maldição. O que é fascinante aqui é que, se extrapolarmos essa dinâmica para o nosso comportamento humano cotidiano, enxergamos o chamado efeito halo operando de forma invertida. Efeito halo invertido. Explica isso melhor. A nossa mente é preguiçosa. Ela exige que os vilões tenham aparência e comportamento de vilões. Nós concentramos tanto a atenção na hostilidade declarada do Snape que descartamos sumariamente a verdadeira ameaça. E a revelação final puxa o tapete sob os nossos pés. O orquestrador de tudo era o professor Quirrell. Exato. O sujeito que andava pelo castelo tremendo, cheirando a alho e usando um turbante ridículo, fingindo ter pavor de vampiros. É a camuflagem psicológica perfeita. Uma camuflagem letal. A aparência patética de Quirrell neutralizou o radar de ameaça de todo mundo ali. E era ele quem abrigava os restos parasitários de Voldemort na própria nuca, escondidos justamente pelo turbante. Foi o Quirrell quem soltou o trasgo no Dia das Bruxas, para criar pânico e agir nas sombras. E na partida de quadribol, enquanto Quirrell lançava a maldição silenciosa, o Snape murmurava ininterruptamente feitiços de contrazar. Tentando, na verdade, salvar a vida do aluno. A nossa percepção foi totalmente manipulada pela expectativa visual. E essa subversão visual se estende às próprias criaturas mágicas do castelo. Pega o monstro formidável do alçapão, o gigantesco cão de 3 cabeças, o Fofo. Uma aberração capaz de estraçalhar qualquer invasor. Sim, que aterroriza todos durante a narrativa inteira. No entanto, quando chega a hora do confronto, descobre-se que a fera imbatível tem um ponto fraco quase cômico. Basta dedilhar qualquer melodia em uma simples flauta de madeira para que os 3 imensos pares de olhos se fechem num sono profundo. É brilhante. Esse desmantelamento constante de expectativas é a preparação intelectual perfeita para o clímax lá no subsolo do castelo. Porque o verdadeiro teste arquitetado por Dumbledore nas masmorras não demanda feitiços elaborados de combate. Trata-se de uma profunda barreira filosófica baseada inteiramente na pureza da intenção humana e na compreensão do próprio desejo. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Com certeza. É aqui que todas as peças se encaixam e revelam a natureza do verdadeiro poder. Aquele embrulho encardido retirado do cofre 713 é a Pedra Filosofal, um artefato mítico desenvolvido por Nicolau Flamel. O tal alquimista da figurinha do sapo de chocolate, que agora tem 665 anos. E a pedra cristaliza os 2 maiores alvos da cobiça da humanidade, né? O poder de transmutar qualquer metal em ouro maciço e a criação do elixir da vida eterna. E como você esconde o objeto de maior tentação do mundo? Dumbledore confia a segurança da pedra não a um escudo místico tradicional, mas ao espelho de Ogessed. Uma superfície que ignora a realidade física para refletir o desejo mais profundo, íntimo e desesperado enraizado na alma de quem o encara. Quando confrontado com o espelho nas férias, o garoto órfão não enxergou glória, fama ou poder. A superfície refletiu seus pais, Lilian e Tiago, e vários familiares distantes acenando em um silêncio melancólico. A engenharia mágica dessa armadilha final é de cair o queixo. O Quirrell se posta diante do espelho sob ordens de Voldemort. Ele enxerga a si mesmo triunfante, com a pedra nas mãos, entregando ela ao seu mestre para obter glória. Mas por conta dessa ambição utilitária, ele é incapaz de materializar o artefato. A sacada de mestre do feitiço é que a pedra só se renderia a alguém que desejasse desesperadamente encontrar a pedra, mas sem nenhuma intenção de usá-la. E como o único desejo pungente do Harry naquele instante extremo era evitar que o mal tomasse posse dela, o feitiço valida a sua integridade. O reflexo no espelho coloca a pedra no bolso e,
Fisicamente, o peso frio do artefato surge dentro de sua própria calça real. É o bloqueio criptográfico perfeito. Ele exige um estado de alma que a ganância é estruturalmente incapaz de falsificar. Em oposição a essa pureza, somos forçados a encarar o desespero abjeto de Voldemort. Reduzido a um parasita nas sombras, ele obriga seu hospedeiro a caçar unicórnios na Floresta Proibida. A sabedoria do centauro Firenze explicita a degradação desse ato. Cometer um crime de tamanha crueldade contra uma criatura imaculada apenas para ganhar tempo condena um assassino a uma meia-vida amaldiçoada. Desde o exato momento em que o sangue prateado molha os lábios dele. O medo da morte o transforma em uma abominação letárgica. E é nesse ponto que a discussão atinge um nível ainda mais denso. Sim, lá na ala hospitalar, o próprio Dumbledore admite que ele e o Flamel entraram em um acordo para destruir a pedra definitivamente. O que, por extensão lógica, sela o destino do velho alquimista. E Dumbledore faz um comentário super reflexivo dizendo que a pedra não é um presente tão maravilhoso assim, argumentando que a raça humana tem a trágica propensão de cobiçar justamente as coisas que lhe fazem pior. Rios de dinheiro e uma vida eterna. Mas olha, parando para analisar de forma crítica, se os criadores têm tanta clareza sobre o potencial corruptor e autodestrutivo dessa invenção, não é um traço de enorme imprudência e crueldade nisso? Como sempre. Forjar algo tão tentador e depois escondê-lo no ambiente escolar, arrastando crianças por uma rota de colisão com magos das trevas. Não é meio cruel? Isso levanta uma questão importante. Essa provocação ética expõe bastante as contradições do poder das autoridades da história. Contudo, a perspectiva oferecida pela trama sugere que o perigo não reside no minério em si, mas no abismo moral de quem se relaciona com ele. Faz sentido. A busca pela imortalidade que impulsiona o Voldemort não é o apreço pela existência plena. É um comportamento movido pelo pavor absoluto do fim. É o vazio tentando adiar o inevitável a qualquer custo. Nas palavras que o diretor da escola repassa, para uma mente que está verdadeiramente bem estruturada e resolvida consigo mesma, a morte perde aquele aspecto de terror abissal e se torna apenas a grande aventura seguinte. Algo tão natural quanto ir se deitar ao fim de um dia exaustivo. Que elaboração incrivelmente madura sobre a finitude para encontrarem uma aventura que aparentemente é infanto-juvenil, não acha? Com certeza. A gente encontra camadas profundíssimas aqui. Sintetizando o que decupamos dessa imersão de hoje, acompanhamos a trajetória de como a identidade não é definida por fardos do passado ou habilidades inerentes, mas sim moldada por recusas ativas, como provado na conversa mental com o Chapéu Seletor. Adicionamos a isso a constatação cruel de que julgar um livro pela capa ou um professor pelo seu mau humor constante abre portas para a verdadeira ameaça agir impunemente. Já que o pior veneno costuma vir em embalagens inofensivas, como vimos com o Quirrell. E compreendemos que a ambição insaciável carrega a semente da própria destruição. É uma teia impressionante de lições disfarçadas entre varinhas e caldeirões. Uma arquitetura narrativa sublime mesmo. Contudo, para não encerrarmos essa análise sem um elemento prático para reflexão, eu peço que quem está ouvindo visualize rapidamente a cena que encerra a história, já de volta ao mundo comum, lá na estação King's Cross. O infame tio Walter aguarda, roxo de raiva, os bigodes tremendo. Absolutamente aterrorizado e ofendido pela simples visão do sobrinho carregando uma coruja numa gaiola. Os amigos Rony e Hermione observam assustados a grosseria daquele homem. E qual é a reação emocional do protagonista diante desse retorno ao cativeiro da normalidade abusiva? A postura de encolhimento, o pavor constante que dominava o início da jornada desapareceu. O olhar é sereno e ele ostenta um sorriso contido. Ele acalma os amigos e sorri,
porque possui um trunfo silencioso que o tio Walter não faz a menor ideia de que exista. A regra estrita de que bruxos menores de idade são proibidos de realizar feitiços no mundo trouxa durante as férias. O pensamento que fica martelando após o fim da leitura é a percepção de que o verdadeiro poder nem sempre reside na força bruta, sabe? Ou na habilidade de conjurar chamas e destruir coisas. Exatamente. O poder supremo, muitas vezes, é um mero conhecimento estratégico que você possui, que é ignorado por quem tenta te oprimir. E uma ironia poética formidável, a completa ignorância dos Dursley sobre as regras mágicas converte-se na maior arma de defesa. A mesma ignorância que tentou apagar a existência da magia por 10 anos vira um escudo psicológico contra os próprios abusadores, a subversão absoluta das dinâmicas de opressão. A falta de conhecimento de quem ataca fortalece quem antes era considerado a vítima. Bom, explorar a estrutura, os simbolismos e a coragem intelectual escondidas nas páginas da história do menino que sobreviveu foi uma experiência revigorante. Foi incrível. E com agradecimento caloroso a todos que embarcaram conosco nesta análise minuciosa de hoje. E lembrem-se de levar esse ensinamento para a vida. Muito cuidado ao escolher os seus medos, pois raramente as ameaças se vestem com a clareza que o nosso cérebro deseja. Uma ótima reflexão para terminar. Um grande abraço a quem nos acompanha e nos encontramos na nossa próxima exploração.